A força de uma moeda sempre reflete a força da economia que a sustenta. E por décadas, ninguém chegou perto dos Estados Unidos. O dólar ainda reina, sim, mas as rachaduras já começaram a aparecer. Silenciosamente, algo muito maior está se formando nos bastidores. Enquanto o mundo olhava para outro lado, a Ripple e seus parceiros movimentaram bilhões de dólares em transações reais só no último trimestre, provando que sua tecnologia já está operando em escala global. E o jogo virou de vez. Um tribunal americano reconheceu oficialmente o XRP, enquanto o Japão autorizou stablecoins lastreadas em iene dentro do XRP Ledger. Quer entender o que tudo isso significa e por que pode redefinir o sistema financeiro global? Então esqueça a teoria por um momento e vamos direto para um exemplo real. Pense nisso por um segundo. Uma empresa sul-coreana que exporta eletrônicos acaba de fechar um grande contrato com um comprador no Brasil. Tudo certo, exceto por um detalhe: o pagamento. Esse dinheiro precisa cruzar o mundo e rápido. Mas, usando o sistema tradicional, o processo é uma maratona burocrática. A transferência internacional passa por uma fila de bancos intermediários, cada um cobrando sua taxa de pedágio. No final das contas, o envio leva de 3 a 5 dias úteis e pode custar até 4% do valor total. Dinheiro perdido, tempo desperdiçado. Agora, veja o que muda com a nova era das finanças. Com a tecnologia de liquidez sob demanda da Ripple, impulsionada pelo XRP, essa mesma transação é concluída em menos de 5 segundos, com um custo praticamente zero. E o mais impressionante, isso não é teoria, é realidade. Empresas ao redor do mundo já estão usando essa solução hoje, movimentando milhões com eficiência que o sistema bancário tradicional nem sonha em alcançar. Quando você entende que dinheiro é apenas informação, percebe o abismo que existe entre o passado lento e caro de Wall Street e o futuro instantâneo e descentralizado das criptomoedas. Ordenei ao secretário do Tesouro que tomasse todas as medidas necessárias para proteger o dólar contra os especuladores. Também instruí o secretário Connolly a suspender temporariamente a conversão do dólar em ouro ou outros ativos de reserva, exceto em circunstâncias e valores que sirvam ao interesse da estabilidade monetária e ao melhor interesse dos Estados Unidos. A verdade sobre o dólar que ninguém quer encarar. A força do dólar americano sempre se apoiou em duas bases: confiança e utilidade. Mas ambas estão rachando diante dos nossos olhos. Confiança? Quase inexistente. A dívida dos Estados Unidos já ultrapassou 36 trilhões de dólares. E o Federal Reserve literalmente criou 6 trilhões de dólares do nada, desde 2020. Pense nisso. Uma parte enorme de todos os dólares em circulação simplesmente não existia há poucos anos. É natural que o mundo comece a se perguntar: até quando essa moeda vai sustentar seu valor? Utilidade também está desmoronando. O sistema SWIFT, que movimenta trilhões globalmente, funciona como uma máquina do século passado, lento, caro e dependente de uma cadeia de bancos que cobram taxas em cada etapa. Enquanto isso, o resto do mundo está traçando novas rotas financeiras, livres do controle direto dos Estados Unidos. A arma das sanções empurrou países a buscar alternativas, e agora potências como Japão, Coreia do Sul e blocos inteiros como os BRICS estão testando ledgers globais, e o XRP Ledger está no centro dessa revolução silenciosa. Como disse um ex-membro do próprio Fed, o Federal Reserve é uma entidade independente, cheia de burocratas tentando controlar preços. Mantiveram as taxas de juros baixas demais, por tempo demais, o que criou um grande boom e depois um grande colapso. Muitos de nós avisamos, isso vai acabar em lágrimas. O que estamos vendo não é apenas o declínio do dólar, mas o surgimento de uma nova infraestrutura financeira global, mais rápida, transparente e descentralizada. E quem entender isso antes da maioria vai estar posicionado no lado certo da história. No coração da crise de confiança no dólar está o seu próprio guardião, o Federal Reserve.
Em teoria, o papel do Fed é simples: manter os preços estáveis e garantir o máximo emprego, controlando a quantidade de dinheiro em circulação. Mas, na prática, suas decisões mais recentes colocaram essa confiança à prova. Para conter o impacto da pandemia, o Fed recorreu a um quantitative easing sem precedentes, ou seja, literalmente imprimiu trilhões de novos dólares. O resultado? Entre 2020 e 2022, a oferta total de dólares aumentou cerca de 40%. Foi uma medida de emergência, sim, mas com um custo altíssimo. Cada novo dólar emitido dilui o valor dos anteriores e abre as portas para a inflação. Décadas atrás, o próprio governo tentou acalmar o público diante de uma desvalorização semelhante, dizendo: se você comprar produtos feitos nos Estados Unidos, seu dólar valerá tanto amanhã quanto hoje. Mas o mundo de hoje é bem diferente. A economia está interconectada e globalizada. E isso significa que nenhuma desvalorização fica isolada dentro das fronteiras. Agora, pressionado por um sistema financeiro que exige pagamentos instantâneos e sem fronteiras, o Fed tenta reagir com o FedNow, sua própria solução de pagamentos em tempo real. O problema? Ele não opera em blockchain e não atravessa fronteiras, o que o torna uma solução limitada diante do avanço de redes globais como a da Ripple. Enquanto isso, o Fed corre contra o tempo estudando um dólar digital, uma CBDC. Mas esse é um projeto gigantesco, lento e envolto em disputas políticas e técnicas. E enquanto os Estados Unidos ainda debatem o futuro do dólar, outros países e empresas já estão construindo esse futuro agora. A promessa das criptomoedas era a liberdade financeira. A realidade? Ainda estamos presos à lentidão. Pense nisso. Alguém poderia dizer: use Bitcoin, é o futuro. Mas tente comprar uma pizza em um dia movimentado e veja o que acontece. A taxa da rede pode ser maior que o preço da pizza. Na Ethereum, o problema não é muito diferente. As taxas disparam e a confirmação pode levar minutos, tempo suficiente para o preço da moeda mudar no meio da transação. Soluções como a Lightning Network surgiram para resolver isso, mas trouxeram novas dores de cabeça, como falhas de rosteamento e exigências de liquidez. No fim, o usuário comum quer confiabilidade e previsibilidade. E é por isso que muitos ainda voltam às redes de cartão tradicionais, mesmo pagando caro por isso. Mas imagine uma rede que liquida transações em segundos, com taxas quase zero, sem congestionamento e com estabilidade. É exatamente aí que entra o XRP. Ele foi criado com um propósito claro: ser a ponte universal de valor. Em vez de esperar dias e pagar percentuais absurdos, o XRP finaliza transferências em 3 a 5 segundos, com um custo de milésimos de centavo. Com a liquidez sob demanda da Ripple, uma empresa no Japão pode enviar ienes, converter em XRP, transferir instantaneamente para o México e receber pesos mexicanos, tudo em segundos, sem depender de bancos intermediários. Como ex-funcionários do próprio Federal Reserve já admitiram, imprimir dinheiro não cria riqueza, criar bolhas não é crescimento, e o sistema não está consertado. Enquanto o mundo insiste em remendar o sistema antigo, o XRP já está operando no sistema que vem depois dele, rápido, eficiente e global. A pergunta é: você vai esperar o velho sistema quebrar ou vai se posicionar antes da virada? Essas não são ideias distantes ou promessas futuristas, elas já estão acontecendo agora. O governo de Palau, por exemplo, está testando um dólar digital construído sobre o XRP Ledger. E o resultado é impressionante. As economias geradas pelo sistema já foram suficientes para financiar a construção de uma nova clínica pública, sem aumentar impostos. Enquanto isso, a Gemini lançou o cartão Mastercard XRP, permitindo que qualquer pessoa gaste em milhões de estabelecimentos que aceitam Mastercard, com conversão instantânea, sem taxas de câmbio e recompensas em cripto. E uma startup chamada Zeno foi ainda mais longe. Desenvolveu um terminal de pagamento que aceita XRP diretamente, cobrando uma taxa fixa de 30 centavos por transação, sem porcentagens ou burocracias. Os primeiros comerciantes que adotaram a tecnologia relatam economias de até $800 por mês. Multiplique isso por um distrito inteiro e o impacto econômico se torna gigantesco. E esse é apenas o começo. Mais de 300 instituições financeiras já fazem parte da RippleNet.
E um número crescente está usando o ODL para movimentar dinheiro de verdade, em tempo real. Tudo isso representa algo muito maior. Uma nova infraestrutura financeira global está sendo construída bem debaixo dos nossos narizes. Agosto de 2025 foi o ponto de virada. Um tribunal federal dos Estados Unidos declarou oficialmente que o XRP não é um valor mobiliário quando negociado por investidores comuns. Esse foi o sinal verde que as instituições estavam esperando. Em questão de dias, Grayscale e Bitwise solicitaram seus ETFs de XRP e os contratos futuros da CME ultrapassaram $1 bilhão em Open Interest, o crescimento mais rápido da história da bolsa. A aprovação de um ETF de XRP significaria que qualquer americano poderia ter exposição ao ativo em seu 401k ou IRA, enquanto bancos centrais estrangeiros ganham um modelo a seguir. O Japão, por exemplo, já autorizou stablecoins lastreadas em iene rodando no XRP Ledger, permitindo que um iene digital se mova na mesma velocidade e infraestrutura do XRP. Na prática, uma CBDC funcional em uma rede privada e neutra. Mas há um ponto crucial aqui. Como uma stablecoin lastreada em dólar, como o RLUSD da Ripple, poderia, paradoxalmente, ajudar a substituir o próprio dólar? Parece uma contradição, mas é uma jogada estratégica de cavalo de Troia. Porque, no fim, a força não está no ativo, está nos trilhos onde ele roda. O alerta veio de dentro do próprio sistema. Todo mundo quer acreditar que está tudo resolvido, mas estamos apenas pedindo outra crise. Isso é um experimento. Nunca estivemos aqui antes. O Federal Reserve está improvisando. Essas palavras não vieram de um crítico de fora, mas de quem viveu o sistema por dentro. O dólar, que já foi o padrão ouro da confiança global, hoje se parece mais com a Coca-Cola das moedas. Uma marca forte, mas sustentada por marketing e hábito, e não por fundamentos sólidos. E é justamente aqui que o jogo muda. O RLUSD, a stablecoin da Ripple, foi construído diretamente sobre o Ledger XRP. Isso significa que instituições podem movimentar dólares digitais pela rede sem passar pelo sistema SWIFT, e o fazem com liquidação quase instantânea. Agora imagine o que acontece quando todo o encanamento financeiro global começa a operar sobre o Ledger XRP. Nesse ponto, trocar RLUSD por XRP deixa de ser uma conversão complexa e passa a ser apenas um clique, um virar de chave. O RLUSD constrói a estrada. O XRP é o supercarro que vai acelerar sobre ela. E quando o mundo começar a dirigir nessa nova supervia financeira, a migração final do dólar tradicional para a infraestrutura da Ripple se tornará apenas um passo natural. Mas aqui está a parte que poucos percebem. A economia do XRP Ledger tem uma dinâmica única e poderosa. O fornecimento é fixo para sempre em 100 bilhões de XRP. Cada transação queima em uma fração de XRP, removendo-o permanentemente da oferta. E quanto mais bancos e empresas adotam a liquidez sob demanda, mais XRP precisam manter como capital operacional. Resultado, uma pressão deflacionária constante, com demanda crescente e oferta decrescente. É simples economia, oferta e demanda, mas aplicada em escala global, dentro de um sistema que está substituindo o antigo, essa combinação pode ser explosiva. E quando o mundo perceber que o dinheiro Coca-Cola já não refresca mais ninguém, o XRP pode ser o próximo a dominar o cardápio financeiro global. O sistema que mantém o dólar no topo foi construído em um mundo que já ficou para trás, o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo, poder significava ter ouro nos cofres e controlar o comércio global. Hoje, poder é informação, e valor é dado digital que cruza fronteiras em milissegundos. Enquanto o Ocidente tenta preservar um sistema envelhecido, as economias que mais crescem, na Ásia e no Oriente Médio, estão construindo alternativas. Elas não querem mais depender da moeda de um único país. A China pode ter banido a negociação de criptomoedas, mas abraçou a tecnologia blockchain como infraestrutura nacional, deixando claro seu plano: criar trilhos de pagamento que não dependam dos Estados Unidos. E Japão, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos estão na mesma direção. Agora imagine um momento em que um grande corredor comercial, como as vendas de petróleo de Dubai para Tóquio,
começar a ser liquidado em um ativo neutro, como o XRP. Esse será o ponto de virada, o instante em que os dominós do sistema atual começam a cair. E essa transformação não vai se limitar às grandes transações entre países. Ela vai chegar ao dia a dia. Um restaurante local não precisará inflacionar seus preços para cobrir taxas de cartão. Um café de $6 pode cair para 5,50. Uma livraria pode reter 3% a mais de cada venda, reinvestindo em projetos e eventos da comunidade. Essas pequenas mudanças, repetidas por milhões de negócios, liberam bilhões de dólares, que hoje são drenados por intermediários, e passam a financiar crescimento real, empregos e inovação. E o melhor? Isso já está acontecendo. Dos programas piloto em Palau aos testes em Portland, o modelo está provando que funciona. À medida que essa tendência ganha força, Visa e Mastercard terão apenas duas opções: reduzir suas taxas ou ficar para trás diante das redes baseadas em blockchain. Em qualquer cenário, o consumidor e o pequeno empresário vencem. Mas há um novo desafio à vista. Mesmo com o avanço das moedas digitais de bancos centrais, dólar digital, euro digital e iene digital, cada uma ainda fala um idioma diferente. E é justamente aqui que surge o verdadeiro poder de ativos neutros como o XRP. Conectar todas essas moedas em uma única linguagem financeira global. O sistema financeiro global está enfrentando seu momento pré-internet. As grandes instituições e governos estão finalmente percebendo que a infraestrutura bancária do século XX simplesmente não foi feita para a velocidade e escala da economia digital atual. Assim como a internet revolucionou a comunicação e a informação, as redes blockchain, como o XRP Ledger, estão prestes a fazer o mesmo com o dinheiro. Isso não é mais um debate entre criptoentusiastas ou bancos tradicionais. É uma questão prática e inevitável. Como o dinheiro vai se mover em um mundo cada vez mais global e interconectado? E um ponto de virada já aconteceu. O precedente legal no ZEWA, que classificou o XRP como não sendo um valor mobiliário em vendas secundárias, removeu uma das maiores barreiras regulatórias do mercado. Com isso, o caminho ficou aberto para produtos institucionais, como ETFs de XRP, e para outros países criarem modelos regulatórios compatíveis. O Japão já deu o primeiro passo, autorizando stablecoins lastreadas em iene diretamente no Ledger XRP, uma prova concreta de que a tecnologia está pronta para movimentar valor digital com segurança, rapidez e baixo custo. Enquanto isso, os antigos pilares do sistema, como o SWIFT e as redes de cartão, começam a sentir pressão. Seu domínio está sendo erodido e as empresas que não se adaptarem correm o risco de se tornarem obsoletas. As que abraçarem a inovação, integrando tecnologias como o XRP, estarão na frente da curva, prontas para atender a um mercado que exige velocidade, eficiência e escalabilidade real. E embora essa transição não aconteça da noite para o dia, a direção é clara. O XRP, com sua liquidação em segundos, custos insignificantes e função de ativo ponte neutro, está posicionado para ser a espinha dorsal de um novo sistema financeiro global, mais justo, transparente e eficiente. A próxima década será o ponto de virada. As sementes já foram plantadas, e enquanto o mundo ainda debate, a revolução silenciosa do dinheiro digital já está em curso. E no centro dela está o XRP.